tem um forte elemento autobiográfico. Tá? Quase sempre a gente não fala só sobre a pessoa ou o pensamento que a gente está falando. A gente fala da gente em cima daquilo. Há uma pessoa que eu admiro bastante que chega a dizer que toda tentativa de fazer uma hermenêutica, uma interpretação do pensamento dos outros, crítica ou expositiva ou apreciativa, tem em grande parte uma exegese, uma escavação e exposição do nosso próprio pensamento. E não pode ser diferente. E nesse sentido, já que é para dizer que toda exposição é autobiográfica, eu não vou tentar disfarçar o aspecto autobiográfico das minhas reflexões aqui, porque elas devem ser provocações. Então, por isso, o Guilherme, já sabendo, disse que eu vou falar sobre algumas dessas coisas. Agora, eu não vou falar sobre o Davi. Eu vou falar da perspectiva que o Davi, desde menino, viu de algumas coisas interessantes. Deixa eu começar contando o que aconteceu há 2 semanas atrás na igreja que eu pastorei em São Paulo. Eu acho que vai fazer sentido para vocês no minuto. Eu amo aquele trabalho, é uma igreja que nós estamos plantando, ela tem uma proposta diferente, a proposta diferente não está no formato no qual fazemos as coisas, mas está no fato de que ela é uma igreja pastoreada em colegiado, eu e alguns colegas juntos, e é um projeto interessante. Uma das coisas que eu aprecio bastante a respeito da nossa igreja é que exatamente por causa desse aspecto de reconhecimento de tudo que a gente fala, tem muito da gente, e de que Deus quer que nós tenhamos uma prática que, se já não está na cabeça de todos vocês, tinha de estar, enfia lá, é o seguinte: nossa vida cristã é uma que deve ser marcada por respostas honestas para perguntas honestas. Então, lá na nossa igreja, toda vez que termina o culto, eu falo ao pessoal: não vai embora não, fica aí. Acaba o culto e eu digo: agora é o momento no qual a gente interage. A igreja está crescendo, bastante gente agora, e ainda assim, acaba o culto, ninguém vai embora, a gente fica lá e conversa por mais meia hora, e é microfone aberto, qualquer um pergunta, comenta ou discute o sermão ou o que aconteceu no culto. Bom, 2 semanas atrás, eu tive a alegria de batizar 2 crianças que me são muito preciosas. A gente vai, no correr da vida, criando algumas amizades que, mesmo a despeito da distância, elas são muito próximas, né? Eu tenho algumas pessoas aqui, apresentei uma agora há pouco para o Guilherme, falei que era meu sobrinho, ele deve ter pensado: será que é filho do irmão? Filho de um irmão de coração meu. Os 2 estão aqui. Tenho amigos também cuja amizade vai lá para os anos 80 e a amizade de irmão, o tempo não apaga isso. E eu tive o privilégio de fazer o batismo, de presidir o batismo de 2 crianças que são filhos de pessoas muito próximas. Acontece, e eu sei que aqui eu estou falando para algumas pessoas que são pedobatistas e outras que não são. Eu usei a palavra complicada aqui para não dar discussão. Mas aquele casal em particular veio para a fé reformada, para a teologia reformada e para o aliancismo com o passar do tempo. E, finalmente, a esposa, minha querida amiga, Tara, é o nome dela, Tara Carmen Portela. O esposo dela é Davi Portela. Ela tinha muita dificuldade com a questão do batismo e até recentemente não queria batizar as crianças até que tivesse certeza. E as crianças já estão mais crescidinhas. E ela finalmente chegou à conclusão de que deveria. E nós tivemos aquela cerimônia de batismo. E ela confidenciou para o esposo, que me contou, ela disse: eu só não sei o que é que o Davi vai falar para explicar para o pessoal por que a gente demorou tanto para batizar e está batizando eles já grandes. E ela estava apreensiva com isso. Eu imagino que, se você é um batista, você pode imaginar como seria uma situação desconfortável se um dia você chegasse à conclusão de que devia. E aí, com os filhos grandes, você ia querer dar uma explicação disso, você ia querer... E ela estava preocupada com isso. E eu fiquei quietinho, na moita. De vez em quando eu gosto de fazer isso. E aí, quando nós fomos começar o momento da cerimônia, eu disse: Tara, eu sei que você está preocupada. O que eu vou dizer para explicar por que as crianças chegam aqui tão grandes? Eu vou dizer para você. Eu fui batizado com 6 anos de idade.
No mesmo dia em que minha irmã era batizada com 3 e meu irmão mais novo, bebê, era batizado. Filho de pastor presbiteriano, reformado. E eu vou dizer para você por que eu só fui batizado 3 anos depois da minha conversão. No sermão para as crianças, eu tinha falado da minha conversão, bem menino ainda, bem jovem. E aí eu disse para ela, eu vou então dizer para você, fique em paz, fique tranquilo. Porque o reverendo Vadislau só se convenceu de que os filhos deveriam ser batizados ainda criança, quando ele já estava com 7 anos de ministério. E o filho mais velho já tinha mais de 6. Pastor presbiteriano. E até ali ele tinha dúvidas. Bom, isso é parte da minha história. É interessante que eu nasci, meus pais estavam no seminário, e eu testemunhei como criança a transição de uma tradição dispensacional para uma tradição de pensamento reformado. Eu vi isso acontecer quando criança. E esse processo aí é que se manifestou nessa questão do batismo. Tira a questão do batismo agora da sua cabeça e pensa nisso. A transição de uma perspectiva reformada, que cria de uma perspectiva dispensacional, que cria na Bíblia, que amava a Bíblia, mas que dividia a Bíblia de um certo jeito, e aí um movimento no qual ele se moveu na direção do fundamentalismo americano, por causa dos relacionamentos e tudo isso daí, e eventualmente alguma coisa mudou. O pai tinha uma história interessante. Durante o período pré-64, ele se envolveu com a luta política. E teve uma experiência de curta duração, mas muito intensa. Ele se envolveu na guerrilha urbana, na luta urbana, e quando o golpe aconteceu no dia 1º de abril, o golpe de 1º de abril, que a história foi no dia 31 de março, né? Óbvio, quem é que ia deixar a data certa? 2 dias antes ele foi recolhido. Como foram muitos outros que eram considerados meio perigosos. Ele foi recolhido, trancafiado, e na cadeia, passou um mau bocado. Ele tinha crescido numa família cristã, tinha se rebelado contra Deus, de uma forma muito clara e muito consciente. Alguma coisa na vida dele aconteceu, ainda adolescente, e ele resolveu que ele precisava, que o único jeito de se justificar era provar que ele era mais justo que o pai dele, presbítero, e mais justo que o Deus do pai dele. E o único jeito de fazer isso era consertar o estrago que Deus tinha feito nesse mundo, estabelecendo a justiça que Deus nunca tinha feito, equilibrando as balanças. E ele então mergulhou de cabeça e entrou numa linha dura de ativismo de esquerda. Foi para a cadeia e na cadeia ficou grandemente desiludido. A desilusão é fácil, é porque o Cid Franco e o Brizola, que eram os companheiros dele, fugiram um dia antes deles serem presos com todo o dinheiro que eles tinham para poder fugir também para o Marrocos e para outros lugares. Então ele foi deixado para trás, não era nem crente, nem dispensacional, foi deixado para trás. Na cadeia, ele mais uma e outra vez foi confrontado com a presença do Evangelho. Jogaram ele numa cela comum, era normal fazer isso como parte do processo de tortura, e quando alguns presos comuns foram abusar dele, provavelmente estimulados pelos próprios carcereiros e tudo, foram abusar dele, e o agarraram e ele pegou no pescoço de alguém e ele disse, eu vou matar um e daí eu vou morrer aqui, pronto, acabou. E nessa hora um homem, ele ouviu um vozeirão dizendo, larga o menino em paz, e ele olhou e havia um homem de pele retinta, preta, retinta, deitado em cima do beliche, um homem gigante, que mandou que todo mundo se afastasse e largasse o menino em paz. E ao mesmo tempo que ele sentiu alívio, ele olhou para aquele homem e viu que aquele homem lia uma Bíblia. E ele explodiu para aquele homem, dizendo, eu odeio gente que lê esse livro preto, estúpido, gente como você, como minha mãe que fala sozinho, como meu pai que acha que existe um Deus, se existisse um Deus não estaríamos aqui. Revoltado, saiu da cadeia desesperado e foi parar num lugar, no acampamento Palavra da Vida, um dos primeiros acampamentos que eles tiveram. Ele teve o privilégio de estar lá num dos primeiros acampamentos e de virar o primeiro aluno que eles tiveram quando estabeleceram o curso deles no Brasil. No final do primeiro dia do acampamento, ele disse para o preletor, no meio da palestra, ele levantou e disse, isso tudo que você está falando é tudo besteira,
Está tudo errado. Aliás, tem duas coisas que eu odeio nesse mundo: americanos como você e crentes. Gozada que ele é casado com uma americana, tem 3 filhos americanos e é pastor há mais de 45 anos. Deus tem um bom senso de humor. Mas ele foi mandado embora do apartamento, mas uma pessoa lá, e aí crédito é devido, o Haroldo Raimo chegou para ele e disse: olha, eu acho que você está buscando alguma coisa. Você foi mandado embora, eu não posso reverter isso, mas eu deixo você passar a noite na minha casa, eu deixo você ter que caminhar sozinho na estrada no meio da noite, desde que você amanhã leia alguma coisa que eu vou te dar para ler. E ele disse: tudo bem. E de manhã o Haroldo disse: está aqui, lê Romanos. E deu Romanos para ele. Quando ele chegou no final do primeiro capítulo, ele já estava chorando diante de Deus, entendendo que Deus existia, que era real, abraçou o Evangelho, se casou com a minha mãe, que tinha conhecido ali. A primeira vez que minha mãe viu a cara dele, imediatamente ela ouviu uma tia dele, que era mais nova que ele, tia mais nova, e que tinha uma quedinha por ele, que virou e disse: olha, Beth, fica longe desse sobrinho meu, que deu um terror. Literalmente. Bom, ele conheceu minha mãe, eles foram estudar a Palavra da Vida. Quando a Palavra da Vida resolveu abrir o seminário aqui no Brasil, eles imediatamente estavam lá na primeira classe e pouco tempo depois veio da vida. Eles casaram antes, mas daí veio da Palavra da Vida. Ele começou o trabalho dele. O primeiro ministério que ele desenvolveu foi como fazendo evangelismo de judeus. A paixão dele era o evangelismo, e eles foram fazer o trabalho de evangelismo de judeus. Mudaram para Belo Horizonte, foi lá em Belo Horizonte, e meu pai literalmente batia de porta em porta na loja dos judeus, pedindo para ler o Torá com eles, para mostrar que Yeshua HaMashiach estava presente no Antigo Testamento, no Torá. E esse era o trabalho dele. E ele fez esse trabalho por 1, 2, 3 anos, e aí chegou a hora na qual uma pequena mudança política no contexto brasileiro permitiu que ele conseguisse tirar um passaporte de novo. Aconteceram algumas coisas, ele foi pego de novo, perseguido de novo, e por milagre, quando foi levado para o homem que naquela época dirigia o SNI, e ele morrendo, tentaram pegar meu pai dentro de uma igreja, ele estava pregando numa igreja, e eu me lembro disso, uma das experiências traumáticas de criança. Entraram soldados com metralhadora para tirar do púlpito. Mas aí um dos líderes muito perto da igreja disse: olha, o pastor precisa fazer orações aqui na salinha ao lado enquanto nós continuamos o culto. Na salinha ao lado já tinha tirado fogo, o telhado. Ele saiu e escapou, e ele foi e se entregou direto para a autoridade máxima. Ele acabou na mão de um homem que dirigia o serviço de inteligência. E ele pronto para enfrentar o que fosse. Basicamente o discurso dele era o seguinte: olha, são anos já de ministério, servindo ao Senhor, longe da política. Quer saber, se eu tiver que apanhar ou que morrer, quero que seja na mão de uma autoridade realmente máxima. Morrendo de medo, porque sabia que ele queria ser entregue, que ele estava ali esperando para falar com aquele general que era talvez um dos piores nomes. E finalmente o homem mandou ele entrar na sala, e quando ele entrou, o homem disse: reverendo Ladislau, por favor, entre sempre. Ele falou: pronto. E o homem disse: sabe, quando nós nos convertemos, os anjos do céu dão glórias a Deus, mas os homens na terra levam tempo para acreditar. Eu estou pedindo a Deus uma oportunidade de fazer meu primeiro ato como novo cristão que sou. E você surgiu aqui. E ele conseguiu então conquistar de volta os direitos de cidadania, passaporte, ir e vir, e imediatamente ele foi para os Estados Unidos para fazer uma série de pregações pelos Estados Unidos afora, ligado à Organização Palavra da Vida, e em um período de tempo até curto, viajou pregando em 30, quase 30 estados diferentes, pregando em vários lugares, em igrejas, em concentrações grandes. Naquela época publicaram um livreto lá que foi amplamente distribuído, um guidepost, chamava They Called Him Now, eles o chamavam Now, e era a história dele da conversão. E naquela época, os americanos, eu sou, tá? Não estou só descendo a lenha, não. Sou até eleitor registrado, mas os americanos naquela época adoravam uma boa história de um comunista que come criança que vira não mais comunista. Então ele fez o maior sucesso, né? A história dele era interessante. Mas desde cedo, o que tinha acontecido com ele era um pouco diferente. Porque a conversão dele não tinha sido uma conversão política, não tinha sido uma conversão primariamente filosófica, mas um verdadeiro novo nascimento do coração, algo que tinha mudado a perspectiva dele, o ponto de referência.
o direcionamento dos pensamentos e do coração.